amor por si mesmo é um dique de contenção contra o sofrimento mental. Amar a si mesmo não é apenas o ponto de referência para saber quanto se deve amar os outros. Ama teu próximo como a ti mesmo. Parece agir como um fator de proteção contra as doenças psicológicas e como um elemento que gera bem-estar e qualidade de vida. Ativar toda a autoestima disponível ou amar o essencial de si mesmo é o primeiro passo para qualquer tipo de crescimento psicológico e melhora pessoal. E não me refiro ao lado obscuro da autoestima, ao narcisismo e à fascinação do ego, ao fato de se sentir único, especial e superior aos outros. Não falo de paixão cega e desenfreada pelo eu, mas da capacidade genuína de reconhecer, sem medo nem vergonha, as forças e virtudes que possuímos, de integrá-las ao desenvolvimento de nossa vida e usá-las com os outros de maneira efetiva e compassiva. Amar a si mesmo, desprezando ou ignorando os outros, é pura presunção. Amar os outros desprezando a si mesmo é falta de amor próprio. Apaixonar-se por si mesmo significa amar a si mesmo honestamente. Preservar no ser, como dizia Spinoza, para defender a existência individual e manifestar o melhor de cada um. Amar a si mesmo também é propiciar a autoconservação sadia, como promoviam os estoicos, e buscar o maior e mais saudável prazer possível, como defendia Epíroco. Amar a si mesmo é considerar-se digno do melhor, fortalecer o respeito próprio e dar-se a oportunidade de ser feliz pelo simples fato de estar vivo e sem nenhuma outra razão. O amor começa em casa. Seu primeiro amor é aquele em direção a si mesmo. E nesse primeiro idílio, você vai aprender a amar a vida ou odiá-la. Como abrir as portas para o amor daqueles que o cercam, se você despreza ou não aceita o seu ser ou se tem vergonha de existir? Um paciente vencido pela depressão me dizia: eu sinto muito, mas eu tenho vergonha de estar vivo. Pode haver maior decadência do ser? Da mesma forma como você não ataca e nem ignora quem ama, deve fazer o mesmo consigo, ser amigo de si mesmo. É o primeiro passo para uma boa autoestima. Amar é buscar o bem do outro e usufruir disso. A dor dele nos dói e a alegria dele nos alegra. Com o amor próprio acontece algo parecido. Se você não se perdoa, se acha chato estar consigo mesmo, se não se suporta e se menospreza, você não se ama. Às vezes, pergunto-me se é possível odiar a si mesmo. E a minha resposta é categórica. Claro, com muita intensidade. Inclusive, a ponto de querer desaparecer da face da terra e tomar algumas providências para isso. Muitas vezes nós nos deleitamos com a dor auto-infligida. Conta-se uma senhora viajava de trem e às 3 da manhã, enquanto a maioria dos passageiros dormia, ela começou a se queixar em voz alta. Que sede, meu Deus, sem parar. Sua insistência acordou vários passageiros. E o que estava ao seu lado foi buscar 2 copos de água. Tome, senhora, mate sua sede, e assim todos poderemos dormir. A mulher bebeu tudo rapidamente e as pessoas se acomodaram, tentando retomar o sono. Tudo parecia ter voltado ao normal. Até que após poucos minutos, ouvia-se novamente a mulher dizer: que sede eu tinha, meu Deus, que sede eu tinha, meu Deus. Incorporamos o castigo psicológico à nossa vida desde pequenos, sem perceber, e como se fosse uma faceta normal e até desejável, nós nos unimos a ele. Nós nos deleitamos com o sofrimento. Às vezes, comportamos-nos como se a autopunição fosse uma virtude, porque tempera a alma. E embora seja importante o esforço para atingir as metas pessoais, uma coisa é a autocrítica construtiva, outra é a autocrítica cruel, que nos golpeia com contundência e não nos permite erguer a cabeça. Uma coisa é aceitar o sofrimento útil e necessário. Outra, muito diferente, é nos habituarmos à dor. De maneira masoquista, infligimos a nós mesmos para expiar as culpas ou tentar ser dignos para que alguém nos ame. Análises realizados no campo da psicologia nos últimos 20 anos mostram claramente que a visão negativa que se tem de si mesmo é um fator determinante para o surgimento de transtornos psicológicos, como fobias, depressão, estresse, ansiedade, insegurança interpessoal, alterações psicossomáticas, problemas de relacionamento, baixo rendimento acadêmico e profissional, abuso de substâncias nocivas, problemas de imagem corporal, incapacidade para regular as emoções e muitos outros. A conclusão de especialistas é clara: quando a autoestima não tem força suficiente, vivemos mal, somos infelizes e sofremos de ansiedade. Este livro se dirige às pessoas que não se amam o suficiente, que vivem encapsuladas, amarradas às normas irracionais e não têm consideração por si mesmas. Também se dirige àqueles que sabiam amar a si mesmos em alguma época e se esqueceram por conta dos rigores da vida ou da corrida desenfreada pela sobrevivência, quando a pessoa se põe em segundo plano, como se fosse material descartável. A proposta desse livro é simples e complexa ao mesmo tempo. Aprenda a amar a si mesmo. Seja valente. Inicie um romance consigo mesmo, em um eu sustenido que o faça cada dia mais feliz e mais resistente aos embates da vida cotidiana. Amar a si mesmo é talvez o fato mais importante para garantir nossa sobrevivência em um mundo complexo e cada vez mais difícil de enfrentar. Mesmo assim, e curiosamente, grande parte da aprendizagem social se orienta a sancionar ou subestimar o valor do amor próprio. Talvez para evitar que se caia nas garras da arrogância. Se você decidir dar um beijo em si mesmo, é provável que as pessoas ao seu redor
inclusive o psicólogo de plantão, avaliem sua conduta como ridícula, narcisista ou pedante. É mal visto que nos parabenizemos ou que fiquemos muito alegres por ser como somos. Uma pessoa muito feliz consigo mesma e com o mundo pode facilmente ser diagnosticada como hipomaníaca por algumas classificações psiquiátricas. Quando damos muita atenção a nós mesmos durante muito tempo, quando nos mimamos ou nos elogiamos, chegam as advertências. Cuidado com o excesso de autoestima ou cuidado com o orgulho. E, em parte, é compreensível, vendo os estragos que um ego inflado e superdimensionado pode causar. Porém, uma coisa é ser ególatra, aquele que endeusa a si mesmo, egoísta, avarento e incapaz de amar ao próximo, ou egocêntrico, incapaz de reconhecer pontos de vista diferentes. Outra muito diferente é ser capaz de aceitar a si mesmo de maneira honesta e genuína, sem fazer alarde ou campanha publicitária. A humildade é ter consciência da própria insuficiência, mas de jeito nenhum implica ignorar o valor pessoal. O lema "ame-se, mas não em excesso", ou seja, de maneira desproporcional ou irracional, para não ser subjugado e capturado pela própria imagem, é um bom conselho, visto que nos alerta sobre o lado obscuro da autoestima. Porém, é melhor não exagerar e lembrar que em determinadas situações, quando o nosso amor próprio é censurado ou atacado, amar a nós mesmos sem tanto recato, nem medos irracionais, pode nos salvar e nos possibilitar andar com a cabeça erguida. A política de esconder ou minimizar o autorreconhecimento e de disfarçar a força que possuímos causa mais danos que benefícios. A sugestão de não amar a si mesmo, mais que o necessário, pode se transformar em um amor próprio doentio e fraco. É verdade que não é preciso gritar a plenos pulmões como somos maravilhosos, nem publicar isso na primeira página dos jornais. Mas se reprimir, negar ou contradizer tal fato acaba nos prejudicando emocionalmente. Ao tentar deixar de fora o egoísmo selvagem, às vezes não permitimos que o amor próprio entre. Para evitar o pedantismo insuportável do sabichão, alguns caem na vergonha de ser o que são. Para não desperdiçar, somos mesquinhos. Quando me sinto mal por exercer meus direitos pessoais, ou quando simplesmente os ignoro, ou penso que não os mereço, talvez me falte respeito próprio. À medida que vamos crescendo, uma curiosa forma de insensibilidade em relação a nós mesmos vai adquirindo forma e deixa para trás aquela gloriosa época da infância, quando o mundo parecia girar à nossa volta e pulávamos felizes de brincadeira em brincadeira. Naqueles momentos tudo era satisfatório e fantasioso. O eu parecia se bastar, gratificando a si mesmo e construindo os universos infinitos, sob medida para ele. Está claro que a tendência natural de uma criança não é a autopunição, e sim divertir-se, o máximo que puder, e de quebra sobreviver. Mas as coisas boas não duram para sempre, e ao crescer deixamos de lado esse delicioso mundo egóico, visto que nenhuma sociedade sobreviveria com tanto egocentrismo. E nos voltamos mais para fora que para dentro. Descentramos-nos, por assim dizer, e aceitamos na marra que amar o próximo é mais importante, valioso e louvável que amar a si mesmo. As conclusões psicológicas atuais sobre o tema da autoestima são um alerta que vale a pena considerar. Não educamos nossos filhos para que amem a si mesmos, pelo menos não de maneira sistemática e organizada como em outras aprendizagens. Desde pequenos ensinamos-nos condutas de autocuidado em relação ao nosso corpo, escovar os dentes, tomar banho, manter as unhas limpas, comer, controlar os esfínteres, nos vestir e coisas desse tipo. Mas o autocuidado psicológico e a higiene mental, prestamos atenção suficiente a isso? Colocamos isso em prática? Ressaltamos a importância do amor próprio? Interessante observar, ao decorrer, da nossa caminhada, né? Quem é que nos acompanhou, quem nos cuidou, quem nos guiou, enfim, quem participou também da nossa criação. Como foi feita essa relação? Em que lugar nos colocaram? Eu percebo muitas pessoas com dificuldades mesmo de olhar para si, de enxergar as próprias necessidades, de atender essas necessidades, se colocando em segundo e às vezes último lugar, porque entende que o outro precisa sempre vir à frente, o outro precisa ser essa prioridade. Então, se o outro estiver bem, eu me sinto bem. Então, nesse pequeno trecho, é interessante da gente realmente poder relembrar, né, como foi a nossa infância, como nós éramos quando crianças, o que sentíamos, como nos sentíamos, se sentíamos livres ou se sentíamos aprisionados, em que lugar que nos colocaram nas relações, se era de um salva-vidas, se era de uma pessoa que estava ali para salvar um casamento, se veio no lugar de uma pessoa que foi embora. Muito curioso quando a gente começa a observar a nossa trajetória de trás para frente. Realmente pra gente começar a se questionar, né, hoje, como é que está a minha relação comigo?